Amados líderes, paz, sejam bem-vindos a mais uma edição da rubrica Minutos de Saber. Hoje que vamos na edição número 80, que temos como tema a liderança e a cultura de feedback. Este espaço é um momento privilegiado em que nós nos encontramos pontual e semanalmente para podermos materializar a nossa missão enquanto Academia de Liderança, que é de desenvolver novos discípulos guiados pelo Espírito Santo, através da busca contínua pelo conhecimento e partilha nesta Assembleia, de forma a gerar uma fraternidade, uma Eucaristia, para que este conhecimento seja instrumento para podermos continuar a impactar e a transformar o meio social onde todos nós intervimos. Antes de entrar com minuciosidade o tema de hoje, vamos recuar uma semana para nos lembrarmos o que nós estudamos na edição número 79, que teve como tema a liderança e a perseverança. Sobre esse tema, nós começamos por definir como questão de partida. Qual é a importância de desenvolver a perseverança para que, diante de obstáculos, possamos manter a motivação? Associado a essa questão, nós definimos como hipótese positiva a seguinte, que quando se trabalha arduamente com um sentido de propósito e paixão, a liderança consegue gerar impacto e resultado. De seguida, nós definimos como uma formulação que estimula a nossa conversa seguinte, que a primeira missão do líder é tornar a missão possível. Antes de discorrer, sim, por 5 principais tópicos que trouxeram relevância e entendimento a este tema, a começar primeiro pelos 4 núcleos de competência, o segundo tema que foi a liderança situacional, o terceiro que foi a missão, o quarto que foi o sacrifício e o quinto foi o exemplo no cânon bíblico de Jesus Cristo, que veio para cumprir uma missão por via do sacrifício de si próprio, isto é, por via da cruz, para que através da cruz se tornasse hoje um local onde ele, derramando o seu sangue, pudesse ali então ocorrer a purificação de todos nós que cremos nele como sendo a água e o sangue, isto é, ele sendo como o nascimento e a ressurreição. Agora sim, vamos dar atenção ao nosso tema número 80. Nós vamos estudar sobre a liderança e a cultura de feedback. Como é óbvio e apanagem, nós vamos definir agora qual vai ser a abordagem metodológica que nós vamos seguir para assegurar com que haja uma efetiva transferência de conhecimento de uma forma pedagógica e metódica. Vamos sim começar por definir uma questão de partida. Depois, associada a essa questão de partida, vamos definir uma hipótese positiva para, de seguida, então, nós formularmos um pensamento que entendemos que é relevante para compreendermos a profundidade deste tema. Depois, sim, vamos passar, então, para 6 principais tópicos que vão dar significância, profundidade e também vão nos ajudar a compreender na profundidade aquilo que nós hoje pretendemos estudar. E os 6 temas que nós vamos ver são os seguintes. O primeiro é que tem mais chance de perder talento quando não há cultura de feedback. O segundo ponto é que a liderança se torna superficial e distante quando não há cultura de feedback. O terceiro ponto é que não há desenvolvimento nem evolução das equipes quando não há cultura de feedback. O quarto ponto é que os talentos se tornam inseguros e desamparados. O quinto aspecto é que o clima organizacional e engajamento torna-se comprometido. E o sexto e último aspecto que nós vamos ver é a exortação do apóstolo Paulo através da epístola aos Coríntios, no qual ele admoesta aquilo que eram as contrariedades e também aquilo que eram os desvios da moralidade através do incesto que estava a verificar-se naquela igreja e qual foi a medida que o apóstolo Paulo tomou com vista a corrigir aquele mal. Então, se este for o nosso entendimento, vamos de seguida então passar
para o desenvolvimento do nosso tema. E a começar então pela questão de partida, que é a seguinte: como é que o líder pode assegurar redução de conflitos na base do feedback? É importante lembrarmos qual é o tema, que é a liderança e cultura de feedback, para assim podermos estar frescos e compreendermos a questão de partida. Como é que o líder pode assegurar a redução de conflitos na base do feedback? Associada a essa questão, formulamos como hipótese positiva a seguinte: que a falta de uma cultura de feedback pode impedir o sucesso da equipe e também da organização como um todo. O pensamento que nós pretendemos trazer aqui para estimular este tema é o seguinte: é que o sucesso organizacional pode depender de conversas e retornos que assegurem o desenvolvimento contínuo dos colaboradores, para além de esse ser um caminho para criar relações de confiança. Vamos agora olhar com tranquilidade para cada um dos 6 tópicos, de forma a desenvolvermos esta nossa conversa. O primeiro aspecto é que, quando não há cultura de feedback, a organização tem mais chances de perder os seus talentos. Por quê? Porque os seus talentos, eles, para além de dedicarem o seu tempo, a sua energia, a sua criatividade, eles também precisam de receber o que é um feedback, que é conhecer qual é o seu valor, de que forma é que eles criam valor para a organização, e também uma forma de receberem estímulos e desafios de forma constante, a continuar a manter aqueles níveis de motivação e de produtividade. O segundo aspecto é que a liderança se torna superficial e distante da equipe quando não há a cultura de feedback. Com isso, o líder terá uma visão deturpada da realidade, porque ele, para além de não participar, conviver e dar e receber de forma contínua, ele se distancia, e isso faz com que ele não compreenda quais são os sentimentos que as pessoas têm, quais são as emoções que as pessoas carregam sobre o seu trabalho. Muitas das vezes nós compreendemos através de uma leitura, nós sentimos qual é o clima quando temos uma proximidade com as pessoas, através de uma cultura de feedback que afasta barreiras que separam pessoas. Então, através da cultura de feedback, a liderança não se torna superficial, está um pouco distante daquilo que são os sentimentos e as emoções que as pessoas têm, que é muito importante o líder compreender qual é o feeling que as pessoas têm, e nada melhor que receber esse feeling ouvindo diretamente dos próprios colaboradores, para não haver ruídos na comunicação. O terceiro aspecto é que, quando não há cultura de feedback, não há um desenvolvimento contínuo dessas equipes. Por quê? Porque os talentos ficam estagnados, ou eles evoluem, mas de uma forma muito lenta. Por quê? Porque o ciclo, que é a figura geométrica das mais poderosas, porque esta aqui gera novo conhecimento, gera validação, gera confiança e completa o ciclo. Quando não há esse vai e volta, então as equipes ficam estagnadas, porque elas ficam sem perceber em que medida é que a sua contribuição, participação é crucial, é importante, é relevante, não só para o desempenho da organização como um todo, mas também principalmente para a geração de resultados. Sem contar que as pessoas são seres sociais e as pessoas não são máquinas, o que significa que as pessoas gostam sim de ouvir o seu feedback, uma apreciação que seja sobre o seu desempenho. O quarto aspecto é que os talentos se tornam inseguros e desamparados quando não há uma cultura de feedback. Isto é, eles ficam sem perceber quais são os seus pontos fracos ou quais são os seus pontos de melhoria. Por quê?
porque só se espera para uma avaliação de desempenho formal, que é ao fim do trimestre, ou ao fim do semestre, ou ao fim de um ano, quando se pode diariamente as pessoas indo compreender, perceber e aprender quais são os seus pontos fracos, pontos de melhoria, como é que podem melhorar o entregável, como é que podem melhorar o takeaway, como é que podem melhorar ao fim do dia aquilo que é o delivery do trabalho que eles realizam. Afinal, eles foram contratados para ao fim do dia entregarem um produto que seja um serviço que gera um valor, que é importante então eles também receberem esse feedback para não se sentirem inseguros sem saberem o que a organização pensa do seu desempenho, tampouco se sentirem desamparados quando não sentem que os colaboradores ou a liderança se preocupa com o desempenho deles e também se aproxima e participa para assegurar que o trabalho está a gerar resultado e em que medida que esse trabalho está também a gerar resultado. Quando a liderança só participa, por exemplo, em lidar com clientes, em participar em reuniões, em participar em grandes conferências, ele tem que também ter a oportunidade de voltar para a sua equipe e dizer em que medida é que tem estado a receber feedback também de outras organizações, de outras pessoas. Isso é muito importante para as pessoas não se sintam inseguras, isto é, não se sintam a desconfiar sobre o seu trabalho e o seu desempenho, e também elas não se sintam abandonadas pela liderança. O quinto aspecto é que a falta de uma cultura de feedback compromete o clima organizacional e o engajamento a nível da equipe. Isso dá lugar a que problemas internos que começam de forma muito pequena. Já diz Michael Porter que 80% dos problemas organizacionais são resultados de falta de comunicação. E quando esses problemas internos começam a surgir e não há um clima organizacional de abertura, de feedback, então isso faz com que os problemas adquiram proporções maiores, grandes, até o ponto de as pessoas terem que parar em instâncias que mostra que já são problemas muito profundos, porque os problemas começam de pequeno, poucos, eles vão se arrastando, vão se avolumando, vão se tornando verdadeiros fantasmas e que depois chegam a um ponto de exaustão. E quando os problemas já vêm, causam um certo susto, porque às vezes começou de uma coisa muito pequena que não foi resolvida, mas outra coisa pequena. Então esses vão se acumular e acabam por comprometer aquilo que é o engajamento e acabam por resultar também em problemas maiores que podem esses problemas até saírem para fora da organização. Isso que é um descalabro, porque quando assim é, então as coisas já ficaram fora do controle da liderança, fora do controle da organização. Para além de expor a organização, faz com que outras pessoas que não vivam, não participam no dia a dia, possam não só ouvir os problemas, mas também possam, em certa medida, até agitar ou criar outro tipo de leituras, de interpretações, e até sem sabermos como é que eles vão usar essa informação para continuarem a propagar uma infâmia. O sexto e último aspecto, ponto relevante, tem que ver com a carta ou epístola de Paulo aos Coríntios, precisamente 1 de Corinto. O apóstolo Paulo, ele ainda não tinha chegado, não tinha visitado a Corinto. Encontrava-se apóstolo Paulo em Efésios, cerca de 320 quilômetros de Corinto. E ele então é visitado por uns certos líderes que levavam informações sobre alguns problemas que estavam a ser vividos naquela comunidade, que ameaçavam a divisão e cisma dentro da igreja. Do que resulta a Epístola aos Coríntios, que era uma carta dirigida àquela comunidade, mas pela sua relevância para a igreja, até os dias de hoje, ela é útil e ela é intemporal para todas as igrejas em todas as geografias. E então, esta carta, ela contempla aquilo que são repreensões, aquilo que são correções que o apóstolo Paulo estava a sugerir para aqueles problemas que ali existiam. E os problemas eram tantos, desde
problema ligado ao incesto, que é isso que nós queremos aqui trazer, desde o problema de falta de conciliação e resolução de conflitos a nível interno entre os crentes, que resultavam com que esses problemas até fossem levados para fora, ao ponto dos problemas até serem levados ao juízo, para que fossem depois arbitrados por juízes pagãos. Mas sobre essa questão do incesto, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que ele já havia escrito até antes certa carta a instruir sobre como é que aquela comunidade deveria lidar ou resolver aqueles mesmos problemas, mas essa carta nós sabemos que ela ficou perdida, não está dentro daquilo que é o cânon bíblico como ele está ou chega a nós aos dias de hoje. Existia um problema muito grave de imoralidade sexual, que era um filho que se envolvia com a sua madrasta. O apóstolo Paulo, tomando conhecimento disto, ele percebeu-se, porque ele esgotou diversas formas de resolução desse conflito, ele apercebeu-se que, para além dessa imoralidade estar a ser praticada naquela comunidade, havia a igreja que encobria aquela situação, não resolvia pontualmente aquela situação. E isso poderia causar com que isso corrompesse ou com que isso contaminasse as outras pessoas dentro daquela comunidade, porque as pessoas poderiam então pensar que aquilo era normal. O apóstolo Paulo se rodeia, ele então, antes de tomar uma decisão, ele pergunta, questiona os outros, como é que nós vamos resolver essa situação? Depois dele ter claramente esgotado outras possibilidades, ele então percebeu que aquele era um problema muito grave, que poderia prejudicar uma comunidade como um toda. Então, se por um lado o papel da igreja é cuidar do rebanho, é repreender, porque a igreja ela acolhe todo tipo de pessoas que são rejeitadas por prática de diversos tipos de imoralidade, desde consumos, vícios do mundo por aí em diante. O papel da igreja é acolher essas pessoas, é corrigir essas pessoas, é poder dar um trabalho, um banho moral e espiritual para que essas pessoas se convertam. Mas quando encontramos situações extremas como essas, de uma pessoa que, para além de praticar essa imoralidade, a igreja como um todo, ela encobria esse problema. Então o apóstolo Paulo pergunta, antes de tomar a decisão sozinho, ele pergunta, o que é que vocês acham? Como é que nós devemos proceder? Que era para não ser a decisão do apóstolo, mas ser uma decisão colegial. Até que o apóstolo Paulo então toma como decisão para resolver esse problema, ele acaba por deliberar com que se entregasse esse crente que estava em contramão com a realidade moral do meio cristão, para que esse fosse entregue a Satanás, com duplo objetivo. Por um lado, era para que ele se arrependesse, e por outro lado, era para também com que aquela prática não fosse espalhada. Encontramos melhor compreensão sobre esta disposição à luz das Escrituras Sagradas, 1 Coríntios, capítulo 5, versos 1 até 5. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer o vosso interesse, acompanhamento e participação, e sugerimos, apelamos para que possam fazer like e também possam igualmente subscrever as nossas páginas. Não se esqueçam também de partilhar esses conteúdos com a vossa rede de contatos, para que a nossa comunidade possa continuar a crescer com sustentabilidade. Este conteúdo encontra nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.